Olá, boa tarde. A Itatiaia recebe nesta semana os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje, a secretária de Estado de Planejamento, Luísa Barreto, é a nossa convidada. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Itatiaia. Participando da entrevista é o Guilherme Peixoto, repórter e colunista de política da Itatiaia, que eu já convido para fazer a primeira pergunta, Guilherme. Boa tarde, secretária. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a quem nos acompanha. Secretária, como de praxe, a gente começa essa entrevista perguntando a quem está nessa cadeira central por que o desejo de ser prefeita de Belo Horizonte. Guilherme, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar com quem nos escuta. Eu sei que muita gente ainda não me conhece, então aproveito para me apresentar. Eu sou Luísa Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão do Governo de Minas. Trabalho junto com o governador Romeu Zema já há 3 anos e sou uma servidora pública de carreira, gestora pública formada e agora pré-candidata à Prefeitura de Belo Horizonte porque eu amo essa cidade, a cidade que eu nasci, onde eu fui criada, mas infelizmente nossa cidade, embora seja uma cidade muito boa, é uma cidade que tem ficado para trás, uma cidade que está parada no tempo e que precisa muito de pessoas que tenham vontade de fazer essa mudança que Belo Horizonte precisa, que consigam trazer nossa cidade para esse momento presente, mais do que isso, transformar Belo Horizonte em uma cidade cada vez melhor. Mas para isso, a gente precisa de pessoas que tenham experiência, que saibam efetivamente fazer essas mudanças que a cidade requer. E eu me apresento como pré-candidata porque eu tenho certeza que eu tenho essa experiência que Belo Horizonte hoje precisa, nossa cidade está parada no tempo e eu vou apresentar propostas que tragam essas mudanças para Belo Horizonte e vou me apresentar como uma pessoa que tem essa vontade e essa capacidade de fazer a mudança para BH. Secretária, a gente sabe que todas as eleições municipais têm alguns temas, né, que são os principais temas da campanha. Quais são os temas que a sua pré-candidatura e a sua eventual candidatura pretendem trazer para essa campanha de 2024? A gente tem alguns problemas que a cidade vive e que são, para mim, os mais relevantes. E nós vamos trabalhar eles com mais ênfase. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é a mobilidade urbana, o nosso trânsito, que é caótico. As pessoas sabem como falta qualidade nos nossos ônibus, né? Ônibus estragados, que atrasam, que demoram, que não levam as pessoas onde elas precisam. E a gente fica sempre na insegurança sobre o preço do transporte. Nós precisamos trabalhar também a questão da saúde, a fila nas UPAs, que é gigantesca, as pessoas são mal atendidas, ficam esperando. E precisamos trabalhar urgentemente também a questão da segurança. As pessoas em Belo Horizonte acompanham essa sensação de segurança. A gente tem em Minas Gerais um estado muito seguro, um dos estados mais seguros do nosso país, e Belo Horizonte não tem acompanhado esse movimento. A gente vê nossa guarda municipal, que embora seja preparada, está mal instruída, ela deixa de aparecer na cidade como um reforço à segurança pública, se apresenta hoje como uma força que mais do que tudo trabalha a aplicação de multas, é uma guarda que trabalha mais o trânsito, que é ruim, do que a segurança da população. São alguns dos temas que nós vamos trabalhar na pré-campanha e, tudo dando certo, como prefeita de Belo Horizonte, são realidades que eu vou mudar. Secretária, antes da gente falar sobre esses pontos que a senhora listou, como mobilidade urbana, segurança, eu queria tocar em aspectos econômicos, porque a senhora tem lastro de trabalho no serviço público em contas públicas, né? Enquanto secretária de Planejamento e Gestão, a senhora é uma das responsáveis por cuidar das finanças de Minas. Queria, da sua parte, uma avaliação sobre as contas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte. Guilherme, esse é um dos pontos que me impressiona muito. Belo Horizonte ela é uma cidade que tem finanças relativamente organizadas, né? A gente tem um orçamento de cerca de 15 bilhões de reais. Embora haja na lei de orçamento uma previsão de déficit para esse ano, a Belo Horizonte não apresenta uma situação fiscal complexa. Isso me assusta porque, tendo uma cidade com contas públicas tranquilas, eu não consigo entender como a cidade não avança. É uma cidade que tem capacidade de investimento, uma cidade que tem capacidade de executar obras, que poderia, com uma gestão boa, avançar muito mais. Mas Belo Horizonte não tem gestão. Falta gestão em Belo Horizonte. Quando a gente olha o comparativo do governo do Estado, e eu falo, né, eu gerencio hoje no governo do Estado um orçamento que é quase 10 vezes o orçamento de Belo Horizonte. Um orçamento que a gente pega com um déficit de 11 bilhões e entrega com superávit. Agora, mesmo com dificuldades, mesmo com orçamento com déficit, nós conseguimos construir o maior investimento em saúde, o maior investimento em educação da história, o maior investimento em estradas que estamos fazendo em Minas Gerais agora. Então, a dificuldade de Belo Horizonte é avançar com contas públicas em dia,
dia é, para mim, incompreensível. Mas quando a gente olha, né, o orçamento de BH, parece que é tudo muito calculadinho, né? Não sobra muito dinheiro, né? Principalmente o prefeito explica um pouco isso, né? O prefeito Fábio Neumann, quando foi na Câmara, ele falou isso, que não sobram tantos recursos para investimentos. É possível administrar esse orçamento melhor? Ou é possível conseguir parcerias em outras áreas para conseguir dinheiro? Qual que é o plano que a senhora vê? Não sobra recurso para investimento porque falta gestão. Né? Não falta recurso em Belo Horizonte, falta gestão, falta prioridade. Orçamento é algo que é muito sério. Você tem que olhar o orçamento de maneira detalhada e entender onde é que está sendo desperdiçado o dinheiro. No orçamento de Minas Gerais foi o que fizemos para obter uma situação de superávit. Nós implantamos aqui uma metodologia de orçamento, ganhou um prêmio internacional, inclusive, no último ano, que é o Orçamento Base Zero, que significa o quê? Olhar o orçamento e entender onde tem desperdício, onde eu posso alocar recurso que vai gerar mais resultado. A gente precisa entender que gestão pública, ela não é feita só fazendo discurso ou só andando pela cidade. É preciso estudo, é preciso muito trabalho, muita energia, é preciso dedicação. Olhar o orçamento de Belo Horizonte, entender o que é prioritário, o que gera resultado para cada Belo Horizontino, é função do prefeito, que não está fazendo isso. Falar que falta orçamento na cidade é mentira. Secretária, a senhora falou dessa questão de falar que não falta orçamento, mas alguns pontos da cidade ainda há lacunas, há questões que os pré-candidatos têm apontado aqui. Aí eu queria retomar a mobilidade urbana. Com o dinheiro que há no caixa hoje, o que é possível fazer de remanejamento para preencher esses pontos cruciais na mobilidade que estão com problemas hoje na visão dos pré-candidatos? Veja, na situação da mobilidade urbana, no último ano, a Prefeitura de Belo Horizonte, por não conseguir fazer uma boa gestão dos contratos de ônibus, teve a solução para conseguir manter a passagem, e eu não tenho dúvidas, né, de que o preço da passagem já é alto, não deveria aumentar de forma alguma. Mas para conseguir manter o preço da passagem, por não fazer gestão devida dos seus contratos, decide colocar 900 milhões de reais a mais para as empresas de ônibus, que já têm muito dinheiro. Esse dinheiro, se ele é aplicado em intervenções urbanas, em melhorias no trânsito, em obras de infraestrutura, eu não tenho dúvida de que ele seria muito melhor alocado. Mas para isso precisa coragem para enfrentar os empresários de ônibus, precisa de vontade de fazer uma gestão cuidadosa, que olhe o contrato, que obriga as empresas a cumprir aquilo que o contrato prevê, que é um transporte de qualidade. Isso, infelizmente, falta na nossa cidade. Secretária, qual vai ser a participação do governador Romeu Zema, né, na campanha? Como que você espera ter o governador, que é bem avaliado, né? Hoje mesmo nós tivemos uma pesquisa com a AESH com dados positivos do governador. Qual que vai ser o papel do Zema nessa pré-campanha e na campanha efetivamente? Marcelo, eu já completo agora, na próxima semana, 3 anos à frente da Secretaria de Planejamento e Gestão do governo Romeu Zema. É uma das pastas mais importantes do governo, né? A pasta responsável pelo orçamento, planejamento, gestão de pessoas, enfim, uma série de assuntos. E eu tenho certeza, se eu sou hoje, né, uma pessoa de confiança do governador Romeu Zema no governo do estado, estarei com ele de uma maneira muito próxima na pré-campanha e também na campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte. A senhora vislumbra ele no seu palanque, efetivamente? Sem sombra de dúvidas, o governador Romeu Zema é hoje uma pessoa importante para Minas Gerais, e a importância de ter ele no meu palanque é porque nós precisamos demonstrar que Belo Horizonte pode crescer muito com um diálogo efetivo entre prefeitura e governo de Minas. A gente vê que o atual prefeito, em vários momentos, recusa esse diálogo, não quer se colocar como uma liderança efetiva da nossa cidade, e essa proximidade com o governo de Minas, com o governador Romeu Zema, ajudará muito a nossa cidade a andar para frente, a chegar no momento que o Belo Horizontino precisa. Secretária, a senhora teme, né, que a gente sabe que a gente viu em algumas semanas para trás o governador fazendo alguns elogios até o PL, né, ele até busca essa interlocução para ter uma base na Assembleia, e o PL lançou a candidatura do Bruno Engler, né, que é do campo da direita. A senhora teme que o governador, até por essas articulações políticas, possa ser levado a também declarar apoio a outro candidato? Né? A gente sabe que ele é do Partido Novo, ele tem se mantido sempre muito fiel. Mas essas articulações políticas e principalmente a necessidade de ter uma base de apoio na Assembleia pode prejudicar, né, essa sua pré-candidatura, sua candidatura? Diálogo é importante sempre, né? Tanto para mim, quanto para o governador, quanto para o governo. Agora, as eleições de Belo Horizonte, eu não tenho dúvida de que o governador andará comigo, andará com o Partido Novo. A gente respeita muito o Partido Liberal, respeito o deputado Bruno Engler, que apresenta suas propostas, mas tem visões diferentes, tem uma experiência muito diferente, né? Ele é um deputado, eu sou uma gestora pública.
e nós continuaremos conversando. E eu não tenho dúvida de que na Assembleia Legislativa nada muda com isso. Nós temos grandes amigos e parceiros, não só no Partido Liberal, mas em outros tantos partidos que compõem a nossa base de governo. E como que você, perdão, Guilherme, só para não sair desse tema, como que você está vendo essa articulação, né, do campo da centro-direita e da direita? Porque nós temos já várias candidaturas, pré-candidaturas lançadas, né? O Viana, o Bruno Engler, a senhora. Tem algum temor que isso possa dividir os votos? Tem uma conversa nesse campo? A gente percebe que na esquerda eles falam muito sobre isso. No campo mais da centro-direita e direita, tem essa conversa também? O diálogo acontece o tempo todo, isso é natural da política. Eu não tenho dúvidas de que o melhor caminho para Belo Horizonte é uma proposta à direita, mas uma proposta que seja não só ideológica, mas uma proposta de trabalho efetivo, uma proposta que traga boas ideias e caminhos de solução, que só é possível por meio da experiência. Eu não tenho nenhum temor de divisão de votos, de nada disso. Eu entendo que eleições é justamente o momento das pessoas apresentarem suas propostas, apresentarem seus projetos, e o Belo Horizontino vai escolher quem é a melhor candidata ou candidato para Belo Horizonte. E o que eu apresento é muito diferente do que outros apresentam. Eu não tenho dúvida de que eu tenho uma experiência em gestão que poucos têm. Eu acredito que nenhum candidato nessa eleição tem a experiência de fazer a mudança acontecer na prática, experiência de governo, de gerenciar um orçamento 10 vezes maior que o da prefeitura, de fazer gestão de 600 mil servidores públicos. Eu sei fazer isso. Eu peguei um estado, junto com o governador Romeu Zema, com déficit e com superávit. A gente tinha salários parcelados, hoje não temos mais. Fui responsável pelo acordo da Vale, o maior acordo ambiental da história do nosso estado. Então, eu não tenho temor nenhum de disputas eleitorais, não tenho temor nenhum de apresentar aqui uma candidatura que vem com propostas diferentes, com ideias diferentes e com um perfil diferente de candidato também. Mas a senhora vislumbra, secretária, uma união desses partidos ao centro-direita? Quer dizer, porque em 2022 o governador Romeu Zema, depois de em 2018 ter sido eleito numa chapa que só tinha o Novo, conseguiu montar uma coligação com diversos partidos do centro à direita, MDB, Podemos, PP, Solidariedade, enfim. A senhora acha que é possível trazer esses partidos que orbitaram em torno do governador na campanha de 2022 para a sua campanha deste ano? Sim, acredito que algumas coligações ainda serão feitas, estamos em diálogo com outros partidos, com outras pessoas, para que a gente consiga crescer um arco de alianças. Esse é o desejo nosso e, como somos pessoas de diálogo, acredito que esse será o caminho natural. Secretária, falando de gestão, né, Belo Horizonte ficou no centro aí de várias questões envolvendo privatizações, né, as concessões e privatizações. Nós tivemos no ano passado a privatização do metrô de BH, né, foi concedido por 30 anos, do Mineirinho também foi concedido. Como que a senhora vê isso? Esse tema pode ganhar força num eventual governo do Partido Novo em Belo Horizonte, ou esse tema ainda tem que ser discutido caso a caso? As privatizações, elas são sim parte da pauta do Partido Novo, não só porque nós acreditamos que nem sempre o Estado é eficiente, mas porque mais do que tudo o Partido Novo, e eu sou também dessa corrente, entendemos que você precisa prover serviços públicos melhores, independente de ser Estado ou não. E o que a gente percebe, né, o caso do metrô, é um sonho antigo dos belo-horizontinos, né? Sempre, eu tenho 39 anos, há 39 anos a gente escuta a necessidade de trazer o metrô para o Barreiro. E os virou modelos... até marchinha de carnaval já, né? Já virou motivo de festa. Né? E as pessoas não acreditam sequer que vai sair do papel, embora agora vá sair do papel. Vai sair do papel porque agora nós temos um modelo que para de pé, que é o modelo da privatização. Esse modelo de aporte de recursos governamentais não conseguiu se provar possível, né? Então, com a privatização do metrô, as obras serão feitas. E serão feitas com o aporte de recursos que vem da privatização, somado a recursos que o governo do Estado, né, por meio deste acordo da Vale, conseguiu promover e trazer para Belo Horizonte. Então, nós já atuamos para conseguir, por parte do governo do Estado, são quase 500 milhões de reais que vão ajudar a viabilizar essa expansão do metrô. A senhora pretende usar a questão do metrô na campanha? Porque a gente vê que, por exemplo, o Rogério Correia falou do metrô como uma obra que recebeu apoio do governo Lula, né? O Bruno Engler falou como uma obra que recebeu recursos ainda no governo Bolsonaro. A senhora espera participar mais até quando começarem as obras, né? A gente espera para o mês de maio, é o prometido. Espera estar mais próxima dessa questão?
Eu já estou próxima dessa questão, né? Acho que de todas essas pessoas que você citou, a única que trabalhou efetivamente para a vinda desses recursos fui eu, né? Eu liderei no âmbito do governo do estado o acordo de reparação referente ao desastre de Brumadinho, que é esse acordo da Vale, e ele é responsável por quase 500 milhões dos 2 bilhões que serão aportados no metrô. A outra parte do recurso vem justamente desse processo de privatização que foi conduzido em âmbito do governo federal na última gestão. Então, agora, saber quem vai assinar, quem não vai assinar, esse é o menos importante, né? O importante efetivamente é o trabalho. Eu sou uma pessoa de pouca vaidade e de muito trabalho. Eu tenho certeza. Eu vou falar sobre isso porque sei que hoje o metrô é um caminho possível. Hoje o metrô é uma realidade que em breve os belo-horizontinos vão poder ver. Secretária, mas falando de Belo Horizonte e de possíveis concessões, que equipamentos públicos da nossa capital a senhora vislumbra que poderiam funcionar melhor se estivessem sob o guarda-chuva da iniciativa privada? Eu vejo, por exemplo, o nosso zoológico. O zoológico na Pampulha, ele está abandonado. Eu frequento muito, né, os espaços públicos da nossa cidade com meus filhos. Lá é um exemplo de espaço que, com uma gestão privada, poderia estar muito melhor. Uma gestão privada, obviamente, quando a gente fala de privatização, muita gente tem medo, né? Então você quer vender Belo Horizonte, você quer passar a cobra caríssima dos belo-horizontinos? Jamais, não é essa a vontade, nem é este o plano, nem o propósito. Quando a gente fala de concessão, de privatização, a gente fala só de tirar modelos ineficientes de execução pela prefeitura e trazer para modelos eficientes que tragam um serviço público melhor para os belo-horizontinos. É sempre esse o foco. O foco não é vender a qualquer custo, o foco é ter serviços públicos melhores. O caso do zoológico é curioso, né? Porque parece que a prefeitura até tentou vender ele algumas vezes. No ano passado também. Tentou acho que 2 ou 3 vezes. Houve algum erro no processo, no edital? Na sua avaliação, faltou alguma coisa para a prefeitura conseguir vender ou privatizar o zoológico? Sim, falta gestão. Não adianta a gente ter boas ideias se a gente não sabe fazer. Esse é o problema de Belo Horizonte. Não falta em Belo Horizonte quem tenha boas ideias, não falta quem tenha bons planos, falta quem saiba executar. Secretária, queria remontar 2020, um ano em que a senhora foi candidata também à prefeitura. Naquela época a senhora estava afiliada ao PSDB. Queria saber o que mudou de 2020 para cá na sua trajetória política, que tipo de ideias, de motes, de matizes a senhora pretende levar daquela campanha e replicar neste ano novamente, e o que a senhora quer mostrar de diferente? Guilherme, em 2020 eu me apresentei como candidata à prefeitura de Belo Horizonte e de lá para cá eu entendo que eu tive um crescimento muito grande, pessoal, profissional, que me qualificam ainda mais para essa disputa. Quando eu me coloquei ali em 2020, minha principal experiência tinha sido como secretária adjunta de Planejamento e Gestão. Eu não tenho dúvidas de que boas ideias foram trazidas ali naquele momento, mas nesses últimos 4 anos eu tive a oportunidade de ser a primeira mulher presidente da Emater, uma empresa importantíssima em Minas Gerais. Tive a oportunidade de ser e estar como secretária de Planejamento e Gestão, uma das pastas mais importantes do governo de Minas. Então, o que eu acumulei nesse tempo, o conhecimento em gestão pública eu já tinha. Hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu tenho a experiência para esse cargo. Uma aliança com o PSDB, que foi partido da senhora, poderia acontecer? A senhora acha viável? A gente tem tido conversas com diversos partidos. Eu guardo boas relações com o PSDB, tenho bons amigos por lá e vamos continuar dialogando. A senhora já pensa em quem que é um vice ideal, secretária? Quem que tem esse perfil, né? O Gui até citou esse é o seu histórico no PSDB. Tem algum partido que está mais próximo? Já tem alguma conversa? O Lucas Gonzalez, quando foi lançado, ele era o nome, né? Mas a gente sabe que durante as campanhas sempre surgem alianças com outros partidos. A senhora já tem qual que seria o perfil do vice ideal? Se é de algum partido, se é de algum campo político? O perfil ideal do vice-prefeitura é alguém que, assim como eu, ame Belo Horizonte, alguém que, assim como eu, tenha vontade e energia para trabalhar pela cidade e para entregar as mudanças que a cidade precisa. É só isso que eu procuro. Hoje, no papel, é ainda o ex-deputado Lucas Gonzalez, né? Que é o nome que foi lançado junto, né? Sim, o Lucas é uma pessoa que acumula uma experiência política, foi nosso deputado federal por 4 anos, uma pessoa assim como eu, apaixonada por Belo Horizonte, um jovem extremamente bem preparado. Secretário, eu queria falar sobre o Partido Novo. Né, nos últimos 6 meses tiveram algumas mudanças internas que foram aprovadas que vão contra um pouco do que era falado lá atrás, quando o Novo se lançou, né, que foi fundado. Que é a questão do uso do fundo eleitoral, do fundo partidário.
Isso pode fazer diferença nessa campanha? Internamente, o Novo percebeu que com aqueles princípios, né, lá de trás, o partido acabaria batendo num muro mesmo, não conseguiria continuar participando das eleições. Como que foi essa conversa interna do Novo para mudar aqueles princípios antigos? Acho muito interessante que o Partido Novo ele passa por uma evolução, por uma modernização, mas ele não abandona alguns princípios, né? Os princípios mais importantes o Partido Novo ele mantém, que é o princípio de uma gestão pública correta, sem corrupção, séria, profissional. Isso o Partido Novo mantém. Agora, efetivamente, o que se percebe é que para fazer política no país, a gente precisa entrar para a política, né? Fazer a política, conversar, dialogar mais, fazer alianças. Utilizar também os recursos que estão disponíveis, que todos os partidos utilizam e trazer com isso melhores oportunidades de disputa. Então, para mim, este processo é natural, de um partido que se atualiza, mas continua guardando seus princípios mais importantes. Mas para o eleitor do Novo, né, aquele eleitor que surgiu lá atrás e tinha como princípio muito rígido, né, a questão com muita crítica até ao financiamento público de campanha, né, isso não pode talvez bater um pouco, não? Essa situação de, poxa, eu defendia com tanta força lá atrás, não usar dinheiro público na campanha. Será que não pode ser, esse eleitor não pode estranhar agora essa mudança do Novo? Eu entendo que não. O eleitor do Partido Novo vai continuar a ter governos e pessoas que vão defender que o recurso público ele deve ser usado prioritariamente para aquilo que gera benefício para o cidadão. Governos que são eleitos, formados e trabalham para que as pessoas sejam melhor atendidas. Que são formados por pessoas, por gestores, por lideranças que entendem que o recurso público e o dinheiro público não é para servir a eles, não é para o benefício próprio, é sim para fazer política pública. Isso não mudou no Partido Novo. Não é o uso do fundo eleitoral, do fundo partidário, que vai mudar essa visão de que o mais importante quando a gente está na gestão pública são as pessoas. Secretário, eu queria falar um pouco de educação, porque nos últimos tempos os players, as pessoas que pensam educação na cidade, têm se envolvido muito na discussão sobre a vinda do Instituto Federal de Educação Tecnológica para Belo Horizonte. Há essa situação, essa disputa, entre aspas, entre colocar este campus no Barreiro ou no Buritis, mas paralelamente a este embate, de certa forma, a discussão sobre a necessidade de ampliar a oferta de ensino técnico na cidade ganhou muita força. Como que a senhora acha, o Instituto Federal como já diz o nome, do governo federal lá de Brasília, mas como que a senhora acha que a prefeitura, o Poder Executivo Municipal, pode impulsionar o ensino técnico na cidade? É viável? É possível? Legalmente, em termos orçamentários, criar mecanismos municipais que impulsionem esse tipo de ensino? É importantíssimo a gente impulsionar o ensino técnico, até porque o ensino técnico ele traz melhores condições de emprego e renda para os nossos jovens e ajuda enormemente no desenvolvimento da cidade e do estado. O caminho para isso, que eu vejo, é da parceria. Não faz sentido a prefeitura, até porque a prefeitura, na área de educação, ela atua prioritariamente no ensino infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, para a prefeitura falar de ensino técnico, o mais importante é que ela faça parcerias. A gente, no governo de Minas, tem conseguido fazer isso muito bem com o Trilhas de Futuro. São mais de 140 mil jovens no Trilhas de Futuro, o maior programa de ensino técnico do país. Então, nós sabemos como fazer, sabemos os caminhos, e o caminho é da parceria. Porque não adianta a prefeitura falar em construção de escolas. Esse, infelizmente, é um caminho que vai ser pouco produtivo, mas assim como a prefeitura, com inteligência e gestão, expandir esse ensino técnico. Parceria com o governo federal, inclusive? Com certeza, com o governo federal, com o governo do estado, com organizações do terceiro setor, este é o caminho. Secretário, um assunto, né, que o eleitor de Belo Horizonte sempre pergunta é sobre o orçamento participativo, né, que na década de 90 fez até um sucesso, né, movimentou bastante a cidade, as pessoas votavam, participavam mais, e com o passar do tempo, principalmente na gestão do Calil, né, ele acabou caindo um pouco em desuso. Como que a senhora vê o orçamento participativo, essa ideia, né, de levar as demandas para os bairros, para as regionais, é uma coisa que poderia ter espaço na sua eventual gestão? Sim, o orçamento participativo ele é importantíssimo. Belo Horizonte foi pioneira junto com Porto Alegre nessa iniciativa e que virou um caso mundial, né? O mundo inteiro olhou para Belo Horizonte quando Belo Horizonte implantou o orçamento participativo. Agora, o orçamento participativo aqui, ele morreu, de certa forma, por uma opção de gestão. Uma opção de gestão de não escuta e uma opção de gestão porque quando você faz um orçamento participativo, você gera nas pessoas a expectativa de conclusão, de entrega. E a prefeitura não consegue entregar as obras que a população escolhe. E aí a população desacredita no processo e a prefeitura achou melhor
encerrar de alguma maneira ou ir reduzindo até a finalização do orçamento participativo, porque não consegue fazer gestão e entregar aquilo que a população escolhe. Então, o que nós vamos fazer, sim, retomar o orçamento participativo, mas com a garantia de entrega das obras, porque é isso que o cidadão belo-horizontino merece. Secretária, a respeito de saúde, o governo de Minas tem debatido com a Assembleia a implantação daquele serviço autônomo, né, a SSA, em que a gestão dos hospitais da FHEMIG seria entregue a uma organização, de certa forma, independente, que teria vice-presidente, presidente próprios, para que os servidores da FHEMIG pudessem cuidar efetivamente do acolhimento e da assistência aos pacientes, em vez de ter de focar na administração hospitalar. Este modelo, que há também em Contagem, é factível para os hospitais municipais de Belo Horizonte? A criação, por exemplo, de uma outra fundação à parte, que permitisse aos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde o cuidado específico com os pacientes? Esse modelo é possível sim para os hospitais em Belo Horizonte e, na verdade, em Belo Horizonte ele já é em alguma medida aplicado no Hospital Célio de Castro, no Barreiro, que já conta com esse modelo de SSA. Então é um modelo de parceria, como eu coloquei, nem sempre o Estado executar tudo ou a Prefeitura executar tudo é o melhor caminho. Secretário, uma pergunta, né, que a gente faz sempre para os pré-candidatos que não estão na polarização, né, nem PT, nem são do PL, do bolsonarismo. Qual que é a dificuldade para os pré-candidatos e candidatos que não estão nessa briga tão polarizada, entrar chamar a atenção do eleitor? A senhora acha que essa eleição de BH, ela tem chance de se repetir aquela briga de Bolsonaro contra o Lula, de PT contra o PL, ou a senhora acha que esse ano é possível furar nessa polarização e trazer os temas da cidade mais para discussão? A minha briga é por Belo Horizonte e acho que essa é a briga dos belo-horizontinos. Os belo-horizontinos estão cansados de não verem os problemas da cidade serem resolvidos. E entendo que uma eleição municipal tem que discutir esses problemas da cidade, é isso que eu vou fazer. Eu não tenho nenhum problema em me posicionar, em ter lado, mas o meu lado, mais do que tudo, é o lado dos belo-horizontinos. E o carnaval, secretária? Esse ano o governo de Minas entrou de cabeça na festa, ajudou, deu apoio. Como que o carnaval, as festas de rua e as escolas de samba seriam tratadas no seu governo? Com carinho, cuidado, proximidade e diálogo, né? O Carnaval de Belo Horizonte ele é um patrimônio dos belo-horizontinos, é um patrimônio dos blocos e eles precisam de mais apoio da Prefeitura. O governo de Minas entrou porque a Prefeitura não estava dando o apoio necessário. E da minha parte podem contar com todo o apoio para que essa festa continue sendo um patrimônio em Belo Horizonte e continue a crescer. A senhora acha que houve uma tentativa de politização da festa? Né? A gente viu que até outros pré-candidatos chegaram a subir em palanque, né? Fazer críticas ao governo Zema. A senhora acha que houve essa tentativa de usar o carnaval como uma festa política? Bom, é natural que algumas pessoas queiram usar movimentos populares, né, ambientes de muita concentração para pautas políticas. Agora, não foi o que o governo do estado fez, né? O governador Romeu Zema foi chamado pelo prefeito que pediu ajuda. E nós oferecemos ajuda, colocamos um recurso vultoso, mais de 4 milhões de reais no Carnaval de Belo Horizonte, fizemos as avenidas sonorizadas, enfim. Então, da nossa parte, o governo de Minas não é uma tentativa de politização, é uma tentativa efetiva de apoio. Secretário, a gente já está entrando na reta final da entrevista, mas eu queria perguntar para a senhora como que a senhora vislumbra uma relação com o governo Lula, né, uma eventual prefeitura da senhora, do Partido Novo. O Partido Novo tem algumas lideranças que fazem muitas críticas, né, ao governo federal, ao governo petista. Como que vai ser, né, você prefeita de Belo Horizonte, sentar na mesa com o presidente Lula? Como que fica essa negociação? É possível esse diálogo? Eu sempre acredito no diálogo. A gente precisa de uma cidade que dialogue com o governo federal, com o governo do estado, que obviamente será um diálogo mais fácil, mas com o governo federal vai acontecer também. Uma prefeitura que dialogue com a Câmara, que não só brigue, né? A gente precisa de gente que trabalha, que tenha projeto, tenha proposta e tenha execução. A gente vive hoje em Belo Horizonte um clima de disputa, né? Um prefeito que faz pouco, um presidente da Câmara, que a maior preocupação dele parece que é votar uma bandeira nova para Belo Horizonte. E a nossa cidade fica aqui abandonada, largada e sem ninguém que efetivamente trabalhe por ela. Trabalharei por Belo Horizonte, junto ao governo federal, junto ao governo do estado, junto à Câmara dos Vereadores também. A senhora acha que o exemplo, né, esse ano a gente viu o governador Romeu Zema se aproximar um pouco do Lula, né? Foi em Brasília, recebeu o presidente. Essa relação mudou? A senhora avalia que essa relação mudou nesses últimos meses, principalmente?
a abertura, né, do governador Romeu Zema sempre foi para o diálogo. E essa relação, sim, é uma relação que vai sendo construída dia após dia. Hoje mesmo, o professor Matheus, nosso vice-governador, está em Brasília para diálogo junto a Rodrigo Pacheco, para que a gente construa um melhor plano para a dívida de Minas. É um diálogo permanente, eu também dialogo o tempo todo com o governo federal nas questões referentes ao desastre de Mariana. Essa é a nossa lógica de atuação, é colocar de lado as vaidades, colocar de lado eventuais disputas políticas que se dão só no campo eleitoral e colocar à frente e de maneira mais importante os interesses da população. Secretária, obrigado pela entrevista. Guilherme, obrigado pela entrevista. Boa tarde para vocês. Boa tarde, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, secretário. Obrigado, Marcelo. Até a próxima.